Meus amigos, o tema que iremos abordar a partir deste momento diz respeito à grande revolução representada pela singularidade humana que poderá ocorrer no futuro. Já tivemos a oportunidade, em uma apresentação anterior, de afirmar que o mundo estaria caminhando também para o que nós chamamos de singularidade tecnológica. A singularidade tecnológica, como nós já apresentamos anteriormente, significa na prática, a existência de máquinas inteligentes, máquinas pensantes, com capacidade superior à própria inteligência humana. O que nós vamos tratar a partir desse momento diz respeito ao que denominamos singularidade humana, que se trata da característica daquilo que é singular, pouco frequente, fora do comum ou extraordinário, no que diz respeito ao avanço da capacidade do ser humano de evoluir com o auxílio da ciência e da tecnologia. Nós já tivemos a oportunidade de definir, quando abordamos o tema singularidade tecnológica, que singularidade é um termo que se refere a algo ou alguém que possui característica única. Isso no caso do ser humano. Quer dizer, uma pessoa que apresenta características únicas, extraordinárias, seria uma pessoa com características singulares. A ideia de singularidade pode ser utilizada por apresentar o ser humano características físicas e comportamentais que se distinguem do que é considerado padrão. A singularidade humana significaria a possibilidade de que o ser humano possa se evoluir na sua capacidade não só do ponto de vista físico, como psicológico e comportamental. A singularidade humana diz respeito ao uso da ciência e da tecnologia para criar uma nova categoria de seres humanos mais evoluídos. Singularidade humana significa fazer com que os seres humanos desafiem os limites impostos pela natureza. Esta é a ideia do transhumanismo, que é uma teoria que foi desenvolvida a partir da segunda metade do século XX, que acredita ou que defende o uso da ciência e da tecnologia para criar uma nova categoria de seres humanos, evoluídos até mesmo com a conquista da imortalidade. Quer dizer, um dos objetivos, talvez o objetivo maior perseguido por esta teoria do transhumanismo, é a conquista da imortalidade para o ser humano. Da mesma forma que pode surgir a singularidade tecnológica, conforme
nós já afirmamos há poucos minutos, com a superinteligência artificial, poderá surgir também a singularidade humana com a formação de super-homens, graças à ciência e à tecnologia que seria utilizada com este objetivo. Da mesma forma que a ciência e a tecnologia possibilitaria o surgimento de máquinas inteligentes com inteligência superior à inteligência humana, a singularidade humana significaria, com base na ciência e na tecnologia, tornar os seres humanos, digamos assim, pessoas mais evoluídas do que o que já foi alcançado até o momento. A singularidade humana é alcançada com o que se denomina transhumanismo, que, como eu já lhes falei, é uma teoria que defende a tese de que a ciência e a tecnologia deve ser utilizada para dotar os seres humanos de melhores condições do ponto de vista físico, psicológico, comportamental. Quer dizer, o transhumanismo, como eu falei, é uma filosofia que tem como objetivo melhorar a condição humana a partir do uso da ciência e da tecnologia. Quais são digamos assim, as ciências e tecnologias que seriam, digamos, utilizadas para transformar os seres humanos em seres mais evoluídos do que o que já são até o momento atual? Significa a utilização da biotecnologia, da nanotecnologia e da neurotecnologia para aumentar a capacidade cognitiva e superar as limitações físicas e psicológicas dos seres humanos. O transhumanismo é um movimento intelectual que, como já lhes falei, surgiu a partir da segunda metade do século XX, que visa transformar a condição humana através do desenvolvimento de tecnologias amplamente disponíveis para aumentar consideravelmente as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas humanas. O que impele a filosofia transhumanista é a erradicação de qualquer forma de sofrimento causado por doenças. Então, um dos propósitos do transhumanismo, que é a base do que nós denominamos de singularidade humana, um dos propósitos do transhumanismo é a erradicação de qualquer forma de sofrimento causado por doenças do ser humano, pelo envelhecimento ou mesmo pela morte. O objetivo é alcançar ao máximo as potencialidades em termos do desenvolvimento humano. A tese mais comum é a de que os seres humanos sejam capazes de se transformar em diferentes seres com habilidades tão grandemente expandidas a partir da condição natural, de modo a merecer o rótulo de pós-humano, deixando em segundo plano a evolução biológica. Um ponto que é importante observar é que a visão do humanismo clássico, a ideia que sempre se desenvolveu ao longo da história da humanidade, é de que o ser humano deveria se desenvolver fundamentalmente baseado na educação e na cultura. O entendimento
do humanismo clássico é o de que a educação e a cultura é que seriam os transformadores do ser humano. O transhumanismo, por sua vez, considera que isso não é o suficiente para que o ser humano evolua com efetividade. A evolução humana tem que contar com a ciência e a tecnologia. Isso significa dizer que a ciência e a tecnologia deveriam ser utilizados para intervir no sentido de exercer o controle da própria evolução humana e tornar uma evolução dirigida e planejada. Esta evolução seria não somente biológica, que é a visão tradicional, mas também tecnológica. A ideia de que o ser humano deve evoluir com base na biologia, nas suas características biológicas, mas apoiada também nos avanços da ciência e da tecnologia. Essa seria, digamos assim, seriam as condições para tornar os seres humanos mais evoluídos. Com a manipulação genética da espécie humana, aí utilizando, por exemplo, a engenharia genética, a biotecnologia, com a manipulação genética da espécie humana, seria possível a criação em laboratório de novos genes que modificariam o código genético para serem capazes de bloquear a replicação de vírus, tornando nossas células imunes a ataques. Esta seria uma forma de proteger os seres humanos de futuras pandemias. Ou seja, através da engenharia genética, do uso da biotecnologia e intervindo sobre o código genético dos seres humanos, a ciência e a tecnologia seria usada exatamente para dotar as pessoas da capacidade de se defender contra o ataque de vírus ou bactérias. A modificação do genoma humano aumentaria gradualmente, até finalmente transformar o ser humano em uma nova espécie biológica. Essa seria uma das formas de se utilizar a ciência e a tecnologia no sentido de transformar o ser humano. E a inteligência artificial ligada à computação teria um grande papel nisso, transferindo o conteúdo de nossa mente com lembranças do passado e traços da nossa personalidade para um disco rígido, método conhecido como carregamento da mente, ou mind uploading, em inglês. A ideia de alterar ou aumentar a capacidade do corpo humano através da tecnologia é bastante antiga, não é de hoje. É tão antiga quanto a humanidade. Desde o momento em que os homens, os seres humanos, criaram ferramentas e aprenderam a usar o fogo, a humanidade ultrapassou suas limitações biológicas. E essa ultrapassagem das limitações biológicas, elas vêm evoluindo ao longo do tempo, com o uso de ferramentas que auxiliam no trabalho, no transporte, no transporte das pessoas.
com o uso, por exemplo, de medicamentos propiciados pela medicina, no combate a doenças, tudo isto propiciou ao ser humano as condições para que ele evoluísse, apoiado pelos avanços científicos e tecnológicos que ocorreram ao longo da história. Então, como eu disse, a evolução da humanidade propiciou a criação de ferramentas e os seres humanos passaram a usar o fogo e tecnologias inúmeras que surgiram ao longo da história da humanidade, até os nossos dias. Isso fez com que os seres humanos ultrapassassem suas limitações biológicas. O homem primitivo, por exemplo, se deslocava a pé. Hoje, os seres humanos se deslocam de bicicleta, de automóvel, de trem, de aviões, navios, etc. Então, isso tudo fez com que a própria natureza biológica do ser humano também sofresse mutações graças ao uso da ciência e da tecnologia. O transhumanismo, isso daí, digo melhor, a evolução desse processo, deu à humanidade a inteligência mais sofisticada do que qualquer animal do planeta. E os seres humanos têm usado essa inteligência para superar seus déficits biológicos. Então foi exatamente para superar os déficits biológicos que os seres humanos desenvolveram ferramentas, várias tecnologias que propiciaram as condições para o seu desenvolvimento até os dias atuais. O transhumanismo, eu já lhes falei que defende a tese de que a ciência e a tecnologia deve ser utilizada para propiciar o desenvolvimento dos seres humanos. O transhumanismo, repito, fala sobre usar essa dinâmica para não apenas impactar o mundo ao nosso redor, mas para aumentar ou mesmo substituir nossa biologia por tecnologia. Enquanto a humanidade, por exemplo, corrigiu a visão deficiente com lentes corretivas, endireitou os dentes de uma pessoa com aparelhos, ou fez transplantes de órgãos, de vários órgãos, coração, fígado, etc. Além de outros incontáveis exemplos que podemos citar, fazendo com que nossos corpos fossem alterados, por exemplo, a colocação de próteses no organismo, fazendo com que nossos corpos fossem alterados, com o uso da ciência e da tecnologia. O transhumanista, quem defende o transhumanismo, defende a possibilidade de que o próprio olho seja inteiramente substituído. E a explicação que se coloca é de que o olho da pessoa funciona como uma câmera que capta o que ocorre no ambiente e transmite para o cérebro. Então a visão do transhumanista é que, se efetivamente houver alguma deficiência ocular, então esse olho da pessoa possa ser substituído por algum
componente eletrônico, por exemplo, e que, captando as imagens do ambiente, transmita para o cérebro essa imagem, substituindo o próprio olho defeituoso, por exemplo. Então, um transhumano, então, é alguém que deu esse passo e atualizou seu corpo de uma maneira que não apenas corrigiu uma parte deficiente para se comportar como o esperado, mas substitui algo que funciona perfeitamente bem para fazer algo mais do que é biologicamente possível. Uma hipótese defendida pelos transhumanistas é de que, mesmo que uma parte do organismo humano funcione bem, a ideia seria a de poder substituir aquele órgão que, mesmo funcionando bem, possa ser substituído por um outro órgão que supere o desempenho daquele órgão substituído. O transhumanismo é possível por causa de algo conhecido como neuroplasticidade. Isto é, a capacidade dos neurônios em nosso cérebro de fazer novas conexões e reconfigurar sua rede em resposta a novos estímulos, informações, traumas ou disfunções. Os exemplos incluem aprender novas habilidades, lembrar de informações, pessoas ou eventos, fazer movimentos complexos com nossos corpos sem pensar conscientemente sobre isso. Então, esta é uma abordagem, uma visão defendida pelos transhumanistas. A visão dos transhumanistas é de que nossos sentidos são intercambiáveis. A chave é entender o que é, na verdade, a visão, ou audição, ou toque, ou cheiro, ou qualquer outro sentido, e converter estímulos externos em sinais elétricos que o cérebro processa em nossa percepção sensorial do mundo ao nosso redor. Com sinais elétricos que passam pelo nosso sistema nervoso, como os sinais elétricos que passam pelo nosso sistema nervoso não são diferentes uns dos outros, eles diferem apenas no modo como o cérebro os processa. Isso deixa a porta aberta, segundo os transhumanistas, para que nossos sensores existentes sejam reaproveitados por meio da tecnologia. Se o olho, por exemplo, é essencialmente uma câmera de vídeo, conforme eu havia falado anteriormente, para o nosso cérebro, por que não trocar a câmera? Graças à neuroplasticidade, segundo os transhumanistas, o cérebro pode não saber o que fazer com diferentes sinais inicialmente, mas encontrará uma maneira de interpretá-los. Não é surpresa que os exércitos de todo o mundo estejam ansiosos para liderar o caminho para uma nova fronteira do transhumanismo. É uma área que as Forças Armadas, principalmente dos países mais avançados economicamente e com grandes exércitos em todo o mundo, estão interessados
exatamente no desenvolvimento do transhumanismo. Muitos generais e líderes de guerra sempre buscaram meios para que seu exército obtenha vantagem sobre um oponente. Tem um organismo do governo norte-americano, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos, DARPA, informou que os seres humanos eram o elo mais fraco dos sistemas de defesa. Alguns exemplos de pesquisa da DARPA sobre tecnologias transhumanistas incluem permitir que humanos convertam matéria vegetal em glicose, detecção de ameaças através de implantes ópticos e até mesmo uma maneira de os seres humanos se agarrarem a uma superfície de uma parede plana, como os lagartos fazem. Um ponto que eu gostaria de observar é que durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas, os exércitos da Alemanha nazista, utilizaram drogas como Pervitin, que é uma droga que, sendo utilizada pelos soldados, poderiam fazer com que eles não adormecessem ou pudessem ficar sem adormecer por vários dias. E com isso, aquela ação chamada Blitzkrieg, que os exércitos da Alemanha nazista utilizou durante a Segunda Guerra Mundial, isso possibilitou que a ofensiva empreendida pelos exércitos fossem bem-sucedidas e que se realizassem, digamos assim, num espaço de tempo recorde. Quer dizer, na medida em que os soldados ocupados nas batalhas, eles todos estivessem sem ter que adormecer. Então a invasão, por exemplo, da França na Segunda Guerra Mundial, a invasão da Dinamarca, Noruega, a invasão da Polônia, da Tchecoslováquia, inclusive da própria Rússia, da União Soviética, digo melhor, os soldados nazistas utilizaram o Pervitin, que é uma droga realmente muito poderosa e que faz com que os soldados eles adquiram essa capacidade de não adormecer durante vários dias. E com isso a ação militar ela se tornar, vamos dizer assim, bastante eficaz naquele espaço de tempo. Então isso não deixa, pode-se afirmar que já foi um exemplo do que seria uma ação transhumanista, quer dizer, no sentido de aumentar a capacidade do ser humano de executar uma tarefa que em circunstâncias normais não teria condição de executar. À medida que as tecnologias de computação avançam, ao lado da biotecnologia, nós falamos que no caso das tecnologias de computação, o avanço delas levaria à superinteligência artificial, com o advento de máquinas inteligentes, máquinas pensantes, com capacidade até de superar o ser humano no desenvolvimento de suas atividades. Um fato que é importante observar
que à medida que essas tecnologias de computação avançam, e também avança os da biotecnologia, há uma crescente convergência entre essas duas na forma de interfaces neurais, que no futuro podem abrir a porta para conectar a mente humana diretamente a uma inteligência artificial, a fim de facilitar maior aprendizado, transferência mental e superar condições neurológicas. Como fazer o ser humano melhor significativamente? Em questão de décadas, ou mesmo de alguns anos? Esta é uma pergunta que exige uma resposta. E a resposta que está sendo dada é o transhumanismo. Exatamente. O movimento determinado a utilizar a ciência e a tecnologia revolucionárias para transformar a humanidade em algo superior. É importante levar em consideração que o transhumanismo traria consequências que impactariam todas as áreas do conhecimento. Não é só a ciência que deve pensar nisso, que deve avaliar essas mudanças que o ser humano passaria a sofrer. Precisamos ter um approach ético e filosófico para lidar com essa possibilidade. Da mesma maneira que temos que ter um approach ético e filosófico com relação à tecnologia, à superinteligência artificial, à singularidade tecnológica proporcionada pela superinteligência artificial, o mesmo deve acontecer com a singularidade humana proporcionada pelo uso da ciência e da tecnologia nas transformações que venham a proporcionar sobre os seres humanos. Pensadores transhumanistas estudam os potenciais benefícios. Eu, pessoalmente, não tenho dúvidas que os seres humanos poderão ganhar muito com essa contribuição da ciência e tecnologia, no sentido de dotá-los de maior capacidade, não só física, como psicológica e, digamos assim, comportamental. Os pensadores humanistas estudam esses potenciais benefícios, mas também os perigos de tecnologias emergentes que poderiam superar limitações humanas fundamentais, bem como a ética do uso de tais tecnologias. Por exemplo, a questão da intervenção sobre o código genético, no sentido de desenvolver pessoas mais, digamos assim, capacitadas a enfrentar doenças ou se tornarem, em certa medida, até super-homens ou super-mulheres, né? Isto envolve aspectos éticos também, que precisariam ser discutidos e debatidos. Isso da mesma forma que o uso da superinteligência artificial e as consequências que possam advir da sua utilização. Existem aspectos éticos que precisariam ser discutidos, inclusive até quando nós abordamos a singularidade tecnológica, colocamos a necessidade de que sejam desenvolvidos mecanismos de controle para evitar que
máquinas inteligentes se coloquem contra os próprios seres humanos. Temos que evitar, evidentemente, que com o transhumanismo e com as mudanças que sejam processadas nos seres humanos, nós transformemos os seres humanos, alguns dos seres humanos, em monstros que possam ameaçar a própria sobrevivência da humanidade. Então, esse tipo de preocupação tem que existir a fim de evitar que consequências nefastas, negativas, resultantes da intervenção sobre a natureza biológica do ser humano, traça consequências negativas para toda a humanidade. Alguns autores acreditam que a humanidade já seria transhumana, exatamente pelas razões que eu já lhes expliquei. O fato da humanidade ter evoluído desde os primórdios muito apoiado na ciência e tecnologia que foi se desenvolvendo ao longo do tempo e que lhes propiciaram as condições, inclusive até de sobrevivência. Muito provavelmente, a humanidade conseguiu sobreviver às ameaças do ambiente em que viveu em todas as épocas, graças exatamente às ferramentas, aos instrumentos que desenvolveu, graças ao avanço da ciência e da tecnologia ao longo do tempo. Então, como já lhes disse, alguns autores acreditam que a humanidade já seria transhumana, porque o progresso da medicina, sobretudo nos últimos séculos, alteraram significativamente a espécie humana. No entanto, ela não se realizou de forma consciente. Quer dizer, houve uma ação transhumana, mas não de forma consciente. O ano de 1990 é visto como um ano em que ocorreu uma mudança fundamental na existência humana. Essa é a visão da comunidade transhumana. E no ano de 1990, houve o primeiro estudo de terapia gênica com bebês projetados, bem como de aumento da mente com a internet, com o chamado World Wide Web. Tudo surgindo naquele ano de 1990. Em muitos aspectos, pode-se argumentar as condições que eventualmente levam à singularidade humana foram estabelecidas por esses eventos em 1990. Uma característica comum do transhumanismo é o pós-humanismo filosófico. É a futura visão de uma nova espécie inteligente, em que a humanidade vai evoluir e eventualmente irá complementar ou substituir. Quando abordamos a questão da singularidade tecnológica, falamos que o extraordinário avanço tecnológico que levaria ao advento da superinteligência artificial, que levaria, em consequência, ao surgimento de máquinas mais inteligentes do que o ser humano, eu afirmo
Naquela época afirmamos, quando fizemos essa apresentação, que não teria sentido essa evolução tecnológica com o advento das máquinas inteligentes sem que houvesse evolução do próprio ser humano. A resposta para isso é a singularidade humana. E o ser humano também tem que evoluir para poder, digamos assim, ficar em condições de igualdade com essas máquinas inteligentes que poderão superá-los a partir de meados do século XXI. O transhumanismo sublinha a perspectiva evolucionária, incluindo, por vezes, a criação de uma espécie animal altamente inteligente, por meio de melhoria cognitiva, ou seja, elevação biológica, mas se apega a um futuro pós-humano, com o objetivo final da evolução. Quer dizer, o ser humano tem que evoluir de acordo com a visão transhumanista, não apenas para sobreviver às ameaças internas existentes no planeta Terra, mas também às ameaças vindas do espaço. Aí nós é que entendemos isso. Os transhumanistas colocam a necessidade do ser humano sobreviver às ameaças internas existentes no planeta Terra. Mas eu incorporo mais um outro fator, a necessidade de fazer frente também às ameaças vindas do espaço sideral e a necessidade de realizar viagens espaciais em busca de sobrevivência como espécie no universo que vivemos. Um ponto que é importante observar é que se nós pretendemos assegurar a sobrevivência da espécie humana ao próprio fim do planeta Terra e do próprio sistema solar, nós temos que desenvolver a capacidade não só tecnológica de desenvolver espaçonaves e de desenvolver células ou sistemas espaciais e possibilitem o ser humano a realizar viagens, inclusive pelo espaço, em busca de um novo lar que pode estar até em outro sistema estelar, ou, por exemplo, é um sistema denominado Alpha Centauri, que é um sistema que tem características similares ao sistema solar. Tem uma estrela e tem planetas. Então, seria uma alternativa para o ser humano buscar um lar. Seria exatamente nesse sistema Alpha Centauri. Outra alternativa seria buscar um outro lar em alguma galáxia situada até fora da própria Via Láctea, onde nós nos encontramos, desde que a Via Láctea ela também possa desaparecer. Então o ser humano poderia tentar a sua sobrevivência fazendo viagens espaciais. Mas para processar essas viagens espaciais, inclusive até para fazer viagens como, por exemplo, a Lua ou a Marte, o ser humano ele precisa adquirir a capacidade necessária para enfrentar esses desafios de sobrevivência. E o transhumanismo, que significa o uso da ciência e tecnologia, no sentido de dotar o ser humano de capacidade superior, possibilitaria alcançar este objetivo. Então, como eu lhe disse, a busca da singularidade humana
com o transhumanismo, associada à singularidade tecnológica com a superinteligência artificial, são os recursos que possibilitariam a humanidade alcançar esses objetivos. As ameaças internas ao planeta Terra, que ameaçam a sobrevivência da humanidade, dizem respeito a pandemias, como a atual pandemia mortal do coronavírus e outras que possam surgir no futuro, terremotos, bem como a mudança climática catastrófica que poderá ocorrer a partir de meados do século XXI. Tudo isso demanda avanços científicos e tecnológicos para superá-los. Mas também avanços científicos e tecnológicos com o uso da biotecnologia, da nanotecnologia, que é a tecnologia de pequena escala, de pequena dimensão, e a neurotecnologia. Isso tem muito a ver com as questões ligadas ao cérebro, né? As questões neurológicas, né, do corpo humano. Isso nós precisaríamos promover avanços científicos e tecnológicos nessas áreas para aumentar a capacidade cognitiva e superar as limitações físicas e psicológicas dos seres humanos com base no transhumanismo. As ameaças futuras à sobrevivência da humanidade são representadas, por exemplo, pelo afastamento da Lua em relação à Terra. Na medida que a Lua se afasta da Terra, a rotação da Terra passaria a acontecer mais lentamente. Quer dizer, a duração do dia, ou melhor, a duração do dia passaria a ser maior do que corresponde a 24 horas. E na medida que a Lua se afasta da Terra, vários problemas poderão acontecer. Uma delas está relacionada com as marés, que são bastante influenciadas pela gravidade exercida, pela ação gravitacional exercida pela Lua. Mas também, um outro aspecto também que é importante considerar é que na medida que a Lua se afasta da Terra, a duração dos dias passariam a ser maiores, a rotação da Terra seria, como já falei, menor do que ocorre atualmente. Então isso significa dizer que as condições do clima da Terra sofreriam grandes mudanças que impactariam sobre a vida no planeta. Haveria um determinado momento, quando a Lua atingisse uma determinada distância em relação à Terra, em que praticamente a rotação da Terra paralisaria e as condições de existência na Terra praticamente deixariam de existir. A vida seria ameaçada na sua existência do planeta Terra exatamente por conta disso. Então essa é uma ameaça que, claro, que vai demandar milhões de anos, mas os seres humanos têm que trabalhar no sentido de já começar a pensar em soluções para fazer frente a esse tipo de problema. Um outro problema está relacionado com a colisão de asteroides sobre o planeta Terra. A colisão de asteroides ela pode ser evitada desde que detectado que o asteroide se direciona para o planeta Terra, então competiria, digamos assim,
a humanidade lançar um foguete direcionado para esse asteroide para desviá-lo do caminho da Terra. Esta é a estratégia que os técnicos da NASA e também dos centros espaciais da Rússia utilizariam numa circunstância dessa natureza. Um outro problema que nós teríamos que nos defrontar é que a galáxia Andrômeda ela deverá se colidir com a galáxia Via Láctea. E na medida em que isso ocorre, como o sistema solar está dentro da galáxia Via Láctea, essa colisão entre essas duas galáxias pode provocar mudanças na posição do Sol e dos planetas, uns em relação aos outros. Então, as condições favoráveis que nós temos no planeta Terra, que favoreceu a existência da vida e que favorece essa estabilidade que nós encontramos no dia de hoje, ela possa ser modificada, exatamente por conta dessa colisão da galáxia Andrômeda com a galáxia Via Láctea. Essa situação, evidentemente, é uma ameaça para a sobrevivência da espécie humana no planeta Terra. Isso exigiria, digamos assim, que a humanidade identificasse um lar alternativo em outra galáxia para poder, digamos assim, sobreviver a essa ameaça da colisão das duas galáxias. No caso do desaparecimento do sistema solar e do planeta Terra, a alternativa seria buscar, por exemplo, no caso, o sistema Alpha Centauri, um local onde se estabelecer, quer dizer, a humanidade se estabelecer. Mas isso tudo exigiria bastante avanço científico e tecnológico para que os seres humanos possam alcançar o novo sistema solar, estelares, com novas galáxias onde possa se estabelecer. Além disso, o próprio ser humano ele tem que ser dotado da capacidade de enfrentar as vicissitudes das viagens espaciais e até mesmo de ter que viver num planeta em condições pouco favoráveis. É por isso que, com o transhumanismo, a ideia que se tem é de transformar o ser humano numa espécie de super-homem, capaz de não só fazer frente às doenças, às pandemias e aos problemas internos aqui no planeta Terra, mas eu pessoalmente acrescento colocando a necessidade de dotar os seres humanos da capacidade para realizar viagens espaciais e, evidentemente, também até habitar lares situados em outros sistemas estelares ou galáxias. Um outro aspecto que é importante observar é o fim do universo. A visão que as pessoas têm é de que tanto o planeta Terra como o sistema solar, como o universo, são eternos, que eles vão durar para todo sempre. Isso não é verdade. E todos têm data prevista de desaparecimento, de extinção. Se nós, como espécie, se nós, como seres humanos, desejamos sobreviver a todas essas catástrofes que possam acontecer, seja no sistema solar, seja relacionado com o universo em que vivemos,
Uma outra alternativa é criar também as condições, com o avanço científico e tecnológico, para ir em busca de universos paralelos. Porque a visão que as pessoas têm é que só existe esse universo que nós vivemos. Mas a ciência, a cosmologia e a astronomia admite a possibilidade da existência de universos paralelos. De modo que, se o nosso universo tende a desaparecer, por que não buscar nossa sobrevivência em universos paralelos? Então, a singularidade humana que haveria com os seres humanos desafiando os limites impostos pela natureza é absolutamente necessária, pelas razões que há pouco lhe expliquei, para assegurar sua sobrevivência como espécie hoje e no futuro. As ameaças imediatas quanto às futuras não serão enfrentadas com sucesso sem o avanço da ciência e da tecnologia, que eu considero o passaporte para a sobrevivência da humanidade. Existe há muito tempo a obsessão humana de vencer a morte. Um dos objetivos do transhumanismo é vencer a morte. Aliás, os alquimistas tentaram, há centenas de anos atrás, desenvolver o elixir da juventude e possibilitariam fazer com que o ser humano conquistasse a imortalidade. Então, no passado, o homem procurava superar a morte também através das religiões. Havia os alquimistas, mas também buscavam alcançar através das religiões. Na era contemporânea, passou a se acreditar que seria possível vencer a morte com o uso da ciência e da tecnologia. A crença de que, se não é possível vencer a morte, mas de que seria possível prolongar a vida, se apoia no fato de que a expectativa do homem, de vida do homem, evoluiu, veja bem, de 30 anos em 1500. No ano 1500, no descobrimento do Brasil, a expectativa de vida do ser humano era de 30 anos. Em 1800, era de 37 anos. Veja bem, 1800, praticamente às portas da primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Em 1900, a expectativa de vida era de 45 anos. Em 1950, era de 46 anos e meio a expectativa de vida. E em 2012, 80 anos. A conquista de uma existência mais longa no século XX resultou de vários fatores. Um deles foi a melhoria das condições sanitárias nas cidades e com a criação dos serviços públicos de saúde. Além disso, a ciência descobriu vacinas e antibióticos que possibilitaram a prevenção de doenças e o controle de epidemias. O aumento do nível educacional também foi um outro fator, e de renda contribuiu para melhorar a qualidade de vida e ampliar ainda mais a longevidade das pessoas. Quando nós apresentamos a singularidade tecnológica, em que admitimos que em 2045 haveriam as máquinas
inteligentes seriam mais inteligentes do que o homem mais inteligente do planeta. O mesmo poderá ocorrer com relação à possibilidade do ser humano viver um tempo mais jamais visto na história. 2045 também marcará o início de uma era em que a medicina poderá oferecer à humanidade a possibilidade de viver por um tempo jamais visto na história. Órgãos que não estejam funcionando poderão ser trocados por outros melhores, criados especialmente para as pessoas. Partes do coração, do pulmão e até o cérebro poderão ser substituídos. Minúsculos circuitos de computador serão implantados no corpo para controlar reações químicas que ocorrem no interior das células. Estaremos a poucos passos da imortalidade. Esta é a previsão de um grupo de cientistas conhecidos por ocupar a vanguarda das pesquisas que permeiam temas como a ciência da computação, a biologia e a biotecnologia. Entre eles estão George Church, professor da Universidade de Harvard dos Estados Unidos. A obra de Gray, o gerontologista e biomédico especializado em anti-envelhecimento, e o engenheiro Raymond Kurzweil, do Massachusetts Institute of Technology, MIT. Eles são líderes de uma espécie de nova filosofia batizada de singularidade. Por isso que, exatamente, é baseado na abordagem desses cientistas que nós passamos a falar do que se chama singularidade humana. Segundo o inventor e futurista Raymond Kurzweil, o pai do tão falado conceito de singularidade, os seres humanos rumam em direção à possibilidade de que não haja distinção entre o que é orgânico e o que é máquina no futuro. O que ele diz é que no futuro haverá dificuldade de distinguir entre o que é orgânico e o que é máquina no futuro dos seres humanos. A inteligência artificial evoluirá tanto que em 2025 será difícil reconhecer um ser humano de um robô. Cabe observar que a singularidade marca um ponto de transição entre dois domínios, ou dois mundos. Em astronomia, singularidade significa um lugar no espaço, um buraco negro, onde um corpo não envelhece porque o tempo para. Num buraco negro, inclusive no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, existe um buraco negro. Aliás, em todas as galáxias, no centro delas, há um buraco negro. E esse buraco negro, ele tem a capacidade de atrair não só matéria, como até a própria luz. E ao adentrar o buraco negro, o tempo para quem adentra o buraco negro. Singularidade significa em astronomia exatamente isso. Na medicina, os arautos da imortalidade afirmam que ela
nada mais é do que uma consequência natural de uma revolução em curso que já faz disparar em velocidade sem precedentes o aumento da expectativa de vida do ser humano. Considerando a rapidez das inovações, uma pessoa nascida em 2050, segundo Aubrey Gray, terá 95% de chance de viver 1000 anos. Essa é a expectativa do Aubrey Gray. Uma pessoa nascida em 2050 poderá viver 1000 anos. Neste momento, o grupo que eu citei, dos 3 cientistas, está envolvido no crescimento da Universidade da Singularidade, já instalada no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Fazendo analogia com bactérias unicelulares, que vivem há milhões de anos sem envelhecerem, os integrantes da Universidade da Singularidade afirmam que nossas células germinativas, como óvulos e espermatozoides, também podem viver indefinidamente, os quais afirmam acreditar no maior prolongamento da vida humana. A certeza deste grupo de pesquisadores no sucesso de suas pesquisas está sustentada nos avanços já obtidos e naqueles que certamente virão no futuro. Na opinião deles, a partir dos recursos que temos atualmente, uma criança nascida hoje, em 2020, poderá viver pelo menos até os 150 anos. Um dos campos nos quais os avanços foram mais notáveis é o das células-tronco. Na área da cardiologia, experimentos com 16 portadores de insuficiência cardíaca, todos eles tiveram parte do tecido do coração regenerado, com células-tronco retiradas do próprio órgão. A substituição de órgãos doentes por outros sadios é outra das razões apontadas pelos cientistas para justificar a crença em uma vida espetacularmente longa. Já se conseguiu criar e implantar em seres humanos traqueia, bexiga, uretra e vasos sanguíneos. E há experiência de implante de mais órgãos, entre eles o coração e o fígado. Um dos traços mais importantes associados ao tempo de vida de um homem é a sua genética. Seu DNA aponta qual será a sua vida média e também pode trazer alterações que o predispõem a doenças. Por isso, boa parte dos esforços está concentrada em inventar recursos que interfiram no material genético de cada pessoa. Evitar os possíveis danos que os alimentos podem causar ao DNA também é um ponto de apoio da ciência que busca a imortalidade. Segundo o principal representante da singularidade, o engenheiro Raymond Kurzweil, uma dieta de restrição calórica, com apenas os nutrientes necessários para a vida, pode nos levar a viver muitos anos. Esses são apenas alguns exemplos dos instrumentos disponíveis atualmente para fazer com que a raça humana ultrapasse os limites da longevidade. Outro pesquisador que se dedica ao estudo da longevidade humana é Lawrence Alexander, cirurgião urologista e neurogeneticista, que anunciou que a sequenciação do genoma permitirá chegar à medicina especializada, ou melhor, personalizada, guiada por nossas características genéticas.
que através da modelagem realizada por computadores cada vez mais poderosos, poderemos entender o corpo humano. Segundo Lawrence Alexander, o progresso se desenvolverá em 3 ondas. Primeiro, com a eletrônica médica, que já pode agora, através de implantes no cérebro, tratar a doença, por exemplo, de Parkinson, tratar a depressão e a doença de Alzheimer. Em seguida, vem a onda de bioengenharia e, finalmente, a nanomedicina, medicina em escala microscópica. A partir de 2020, segundo Lawrence Alexander, poderemos esperar décadas de vida extra. É possível chegarmos a uma expectativa de vida que não podemos imaginar. O biogerontologista inglês Aubrey de Grey, ligado à Universidade da Singularidade, está convencido de que o envelhecimento é um processo biológico que pode perfeitamente vir a ser controlado, da mesma forma que a ciência já conseguiu combater muitas doenças que antes eram tidas como incuráveis. De Grey, que é formado em ciência da computação, mas se tornou um dos principais teóricos do mundo nas novidades humana, comparou o corpo humano a um carro com manutenção periódica e adequada. Conserta um defeito aqui, põe um lubrificante ali, troca uma peça velha acolá, dá para aumentar significativamente a vida útil de um carro. Embora o corpo humano seja, no entendimento de Aubrey de Grey, embora o corpo humano seja muito mais complexo do que um carro, de Grey acredita que é possível fazer o mesmo com o ser humano, combatendo regularmente os processos que levam ao envelhecimento e à morte das células. É difícil, ainda não há unanimidade na comunidade científica com relação à questão da longevidade ou da conquista da imortalidade para o ser humano, como também, apesar de haver na comunidade científica a convicção de que a ciência e a tecnologia pode propiciar ao ser humano melhores condições para a sua existência. Mas é difícil encontrar na comunidade científica quem concorde com as previsões de De Grey, que são consideradas mirabolantes. A opinião predominante é de que, a despeito de toda a tecnologia, não deverá haver avanços significativos lá na longevidade humana, em um futuro próximo. A colocação é essa, em um futuro próximo. Sobre o assunto, os cientistas, reunidos em um painel promovido há alguns anos pela revista Scientific American, não deram motivos para muito otimismo. Consideraram que essas conquistas, como a terapia gênica e a possibilidade de substituição de quase todos os órgãos naturais e mesmo a hibernação humana, a expectativa no planeta alcançará, quando muito, 140 anos em 2500. Então, não há unanimidade com relação a isso. Mas, de qualquer maneira, esta é uma forma de abordagem
que os cientistas ligados à Universidade da Singularidade nos Estados Unidos colocam como possível de sua realização no futuro. Portanto, meus amigos, é mais uma informação que tem muito a ver com a ciência e a tecnologia, mas agora a ciência e a tecnologia aplicada ao desenvolvimento do ser humano. Ora, diante do avanço científico e tecnológico, que vai propiciar o advento de máquinas inteligentes, que poderão superar até os próprios seres humanos, é importante também que haja esforços no sentido de dotar os seres humanos também de maior capacidade, a fim de que possa também lidar com essas máquinas inteligentes. E mais, ao lidar com essas máquinas inteligentes, poder extrair delas o que for essencial para também propiciar o desenvolvimento do ser humano no futuro, não só para fazer frente às ameaças internas ao planeta Terra, como, por exemplo, a ameaça de pandemias, terremotos, a mudança climática, mas também enfrentar o desafio de sobreviver às ameaças oriundas do espaço sideral e também a possibilidade de o ser humano sobreviver às catástrofes relacionadas com o fim do planeta Terra, do próprio Sol e do próprio Universo. Eu creio que tanto esse tema que estamos tratando agora, como o que nós já tratamos com relação à singularidade tecnológica, são temas que interessam a toda a humanidade. Eu já lhes disse que a ciência e a tecnologia é o passaporte da sobrevivência da humanidade. Então, se nós, seres humanos, queremos sobreviver como espécie, nós temos que fazer com que a ciência e a tecnologia avance e que todos nós possamos nos beneficiar desse avanço. É isso que eu tinha a transmitir para vocês e espero que essas informações sejam de grande utilidade para todos e que possam refletir bastante sobre nosso papel, o papel do ser humano no mundo em que nós vivemos. Esse tema que tratamos hoje, como o da singularidade tecnológica, ou seja, o tema que tratamos hoje sobre a singularidade humana, associado ao tema que já abordamos sobre a singularidade tecnológica, ambos os temas são de fundamental importância para o futuro da humanidade. Fica, então, tanto o anterior tema sobre singularidade tecnológica, como o tema sobre singularidade humana, ficam esses dois temas para a reflexão de todos vocês e que nas suas áreas de atividades, seja na área científica, seja na área tecnológica, ou seja em qualquer outra área do conhecimento humano, vocês possam levar essas questões para seus ambientes de trabalho e que possam debater, discutir e, quem sabe, vocês próprios oferecerem também contribuições nesse sentido. Meus amigos, espero que tenha trazido importantes contribuições para o conhecimento de todos vocês. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.